pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa primeira aula de Direito Penal e agora nós vamos tratar sobre as características da lei penal. Então, a primeira característica da lei penal peraí, deixa eu voltar ao slide. A primeira característica da lei penal é a exclusividade, certo? Então, toda lei penal tem essa característica de ser exclusiva. Só ela pode criar crimes e cominar as respectivas penas. Apenas a lei penal tem esse poder no direito brasileiro de criar crimes e cominar as respectivas penas. Uma outra característica importante da lei penal é a anterioridade, que é até um princípio que nós vamos estudar com calma mais à frente, que prevê que a lei penal deve ser anterior ao fato que pretende punir. Então, ela deve ser sempre prevista antes do fato acontecer. Tudo bem? Outra coisa, pessoal, a lei penal ela é imperativa. Portanto, o seu cumprimento é obrigatório. A sua violação sempre vai acarretar na imposição de uma pena ou de uma outra medida diversa, mas com efeitos penais. Certo? Então, a lei penal ela é imperativa, portanto, exclusiva, ela deve ser anterior, ela tem também imperatividade ainda. Ela goza do atributo da generalidade, ou seja, a lei penal se dirige indistintamente a todas as pessoas, inclusive, gravem isso, aos inimputáveis. Portanto, a lei penal é dirigida também para aqueles que não possuem consciência da ilicitude dos atos. Os considerados inimputáveis são, no Brasil, os menores de 18 ou aqueles que não conseguem compreender o caráter ilícito do ato e comportar-se de acordo com esse entendimento. Nós vamos estudar isso quando formos falar de teoria do crime e analisar lá a culpabilidade, vamos ver as causas excludentes da culpabilidade, mas saibam que a lei penal, por ter essa característica da generalidade, ela é aplicável ou direcionada a todas as pessoas, inclusive aos inimputáveis. E uma outra característica da lei penal é a impessoalidade. Ela projeta a lei penal os seus efeitos para fatos futuros e alcança qualquer pessoa que venha a praticá-los. Essas, portanto, as características da lei penal, só para rever: exclusividade, anterioridade, imperatividade, generalidade e impessoalidade. Agora nós vamos entrar num outro tópico, deixa eu trocar o slide, que é ligado ao tempo do crime. Tudo bem? A pergunta aqui que você quer saber é: quando é considerado cometido crime para efeitos penais? Né? Para fins penais, quando é que eu posso dizer assim, o crime foi cometido? E aí, existem algumas teorias, mas o Código Penal adotou a teoria da atividade como sendo aquela aplicável ao tempo do crime. E isso a gente encontra lá no artigo 4º do Código Penal, que diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Portanto, o tempo do crime é o momento da conduta, seja ela uma conduta comissiva, que é através da ação, seja uma conduta omissiva, que é através da omissão, da abstenção. O indivíduo deixa de agir e, em assim o fazendo, comete um crime. Por exemplo, o crime de omissão de socorro, né? Ele se nega a prestar socorro a alguém e aí comete, através de uma conduta omissiva, um crime omissivo, certo? O tempo do crime, portanto, é sempre o momento da conduta, seja uma conduta comissiva, que é uma conduta através de uma ação, seja através de uma conduta omissiva, que são aquelas condutas através da omissão. Beleza, pessoal? Bom, dito isso, é extremamente importante saber qual é o tempo do crime, porque isso vai marcar, por exemplo, se o indivíduo responderá por crime ou por ato infracional. Se no tempo do crime, no momento do crime, o indivíduo já tinha 18 anos completos, ele responde por crime. Se ele ainda não tinha completado 18 anos, ele responde por ato infracional, porque o inimputável, menor de 18 anos no Brasil, não pode cometer crime, pode cometer atos infracionais, porque ele é inimputável, tudo bem? Por um exemplo, imaginem, João efetua um disparo de arma de fogo em José.
certo? João tinha, no dia que efetuou o disparo de arma de fogo em José, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então, no dia seguinte, João iria completar 18 anos. Mas naquele dia que ele efetuou o disparo de arma de fogo em José, ele ainda não tinha 18 anos. Ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. José faleceu uma semana depois no hospital, vítima dos disparos de arma de fogo efetuados por João. Então, nesse caso, nós vamos entender que o tempo do crime usa, no direito penal brasileiro, a teoria da atividade. Portanto, quando João efetuou os disparos, que foi um momento da conduta, uma conduta comissiva, uma ação, ele efetuou o disparo de arma de fogo em José, naquele momento ele ainda não tinha 18 anos, portanto ele é inimputável, e aí ele não responde por crime, ele vai responder de acordo com as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente e vai, portanto, responder por um ato infracional. Tanto para o tempo do crime, o Código Penal adota a teoria da atividade. Agora, uma observação importante é que essa teoria da atividade, ela tem utilidade em relação aos crimes materiais ou causais. Guardem aí que a teoria da atividade tem importância para os crimes materiais ou causais. Crimes materiais ou causais são aqueles crimes em que o tipo penal possui conduta e resultado naturalístico previsto. Então, para esses crimes, presta atenção, materiais ou causais, o tipo penal prevê a conduta e prevê também um resultado naturalístico, um resultado que é notável, né, materialmente falando. São crimes que possuem, então, algum tipo de resultado que afeta o mundo natural. Já os crimes formais ou crimes de mera conduta, a consumação se dá com a prática simplesmente do próprio ato. Não existe nenhum resultado naturalístico. Vamos imaginar aí um crime de injúria, né? Um indivíduo xinga o outro, promove uma ofensa contra outra pessoa e ali naquele momento, com a própria prática da conduta, a gente já tem o tempo do crime, já tem a demarcação do tempo do crime, apesar de não haver nenhum resultado no mundo natural. Já no caso do crime material, como é o homicídio, você tem uma ação e você tem um resultado natural, que é a morte de um outro ser humano. Certo? Então esse é um ponto importante para ser pensado aqui sobre o tempo do crime. Uma outra situação interessante ligada à teoria da atividade é a questão da prescrição. Tomem cuidado, nós vamos estudar prescrição no momento certo. Vamos ver o que é a prescrição, quais são os casos de prescrição, como é que ela acontece dentro do direito penal. Mas a prescrição é um instituto que vai atingir o direito de punir do Estado. Como, falando assim, grosso modo para vocês, seria isso. E aí, lá em relação ao tempo do crime, nós já vimos que o Código Penal, no artigo 4º, adotou a teoria da atividade. No entanto, em relação à prescrição, o Código Penal adotou uma outra teoria. O Código Penal adotou a teoria do resultado. Lá no artigo 111 do Código Penal, só um minuto, deixa eu chegar aqui, nós vamos ver que a prescrição... Vamos aí? Tá ali. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr, olha aqui, ó, do dia em que o crime se consumou. Então, aqui, em relação à prescrição, o Código Penal adotou a teoria do resultado. É quando o crime se consuma e não quando a conduta é praticada que se inicia o marco temporal que vai começar a contar o prazo prescricional. Para que esse crime prescreva, portanto, é preciso que a gente tenha, para que esse marco inicial da prescrição, de acordo com o artigo 111, inciso 1º, comece a correr, é preciso que eu tenha a consumação desse crime. Portanto, em relação à prescrição, o Código Penal adotou a teoria do resultado.
em relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Agora vejam só o que diz aqui a súmula 711 do Código Penal. Desculpem, a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente. Aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Rodrigo, o que seria essa história de crime permanente? Olha, crime permanente é o crime cuja consumação se prolonga no tempo pela vontade do agente. O agente, no crime permanente, deliberadamente mantém uma situação contrária ao direito, certo? Nesses casos, a prisão em flagrante é sempre possível a qualquer tempo, enquanto durar a permanência. Vou dar um exemplo para vocês aqui, um primeiro exemplo. No crime de tráfico de drogas, previsto na Lei 11.343 de 2006, no artigo 33, um dos verbos nucleares é o ter em depósito. Então, o indivíduo que tem em depósito drogas está cometendo o crime de tráfico de drogas. Enquanto aquele indivíduo se mantiver com a droga em depósito, ele está em situação de flagrante, porque o crime é permanente. Só no momento em que ele se desfizer daquela situação de manter a droga em depósito, é que a permanência se extingue, certo? E aí, nesses casos, a prescrição vai começar a contar, começar a fluir quando cessar a permanência. Enquanto a permanência não cessar, essa prescrição não se inicia. Um outro exemplo, pessoal, esse aqui que está aqui para vocês na tela, do crime de extorsão mediante sequestro. Então, sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ao preço do resgate. Esse crime, pessoal, é um crime também permanente. Imagine o seguinte, no momento em que o agente sequestra a vítima, no momento em que ele priva a vítima da sua liberdade com a finalidade de exigir um preço, uma condição para esse resgate, ele tem 17 anos. Tudo bem? Então, quando ele sequestrou a vítima, ele tinha 17 anos. Porém, o tempo foi passando, a vítima foi mantida em cativeiro e esse agente completou 18 anos. Depois que ele já tinha 18 anos, vão acompanhando comigo, depois que ele já tinha 18 anos, entrou em vigor uma lei mais grave. Vamos imaginar, aqui a reclusão é de 8 a 15 anos e entra uma lei prevendo uma reclusão de 12 a 30, de 12 a 20 anos. Portanto, aquele sequestrador tinha 17 anos quando efetuou a abdução da pessoa, quando sequestrou a pessoa. Só que ele, no decorrer do tempo em que essa vítima era mantida em cativeiro, completou 18 anos. Depois que ele já tinha 18 anos, entrou uma lei em vigor aumentando a pena do crime. Uma lei em vigor piorando a resposta penal para o sequestrador, certo? E aí, nesse caso, a gente aplica a lei penal mais severa? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é, esse sujeito que sequestrou o indivíduo quando tinha 18 anos, responde por crime ou por ato infracional? Nesses casos de crime permanente, duas coisas vão acontecer. Primeiro, quando é que a permanência foi cessada? Se ele já tinha 18 anos, quando a permanência foi cessada, ele responde por crime. Responde por crime. Ele não é considerado mais um ato infracional, porque ele já era imputável, esse agente. Ele já tinha completado 18 anos. E mais, quando a permanência cessar, nós vamos olhar a lei que está em vigor. Se a lei for mais grave, ele vai responder também por essa lei mais grave. Tudo bem, pessoal? E aí, aqui, o STF também fala, né, na sua súmula, sobre o crime continuado, dizendo que a lei penal mais grave vai se aplicar ao crime continuado. Eu tenho toque, se ficar uma letra ali sem marcar, eu não consigo nem falar, antes de consertar, mas consertei. Então,
Essa lei penal ela vai se aplicar ao crime continuado ou ao crime permanente, essa lei mais grave, desde que a vigência dela seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, o que é o crime continuado? Crime continuado está lá no artigo 71 do Código Penal, nós vamos falar sobre isso, concurso de crimes, tem crime continuado, crime formal, aliás, concurso formal, concurso material, nós vamos ver tudo isso. Mas aqui, para o nosso exemplo, para o estudo da lei penal no tempo, é importante notarmos que quando a gente pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, maneira, execução e outras semelhantes, os crimes subsequentes são entendidos como continuação do primeiro, o agente vai responder, né, vai ser aplicada a ele a pena de um só dos crimes, se forem idênticas, ou a mais grave, se forem diversas, de qualquer modo, com esse aumento aqui de pena de 1/6 a 2/3. Essa é uma ficção jurídica criada pela doutrina, e quando estudarmos crime continuado, eu explico por que isso foi criado. Aqui eu quero apenas que vocês entendam que imagine o seguinte: o agente praticou 5 furtos continuados. Certo? 5 furtos continuados. Por quê? Mais de uma ação, crimes da mesma espécie, né, o mesmo tipo de crime, pelas condições de tempo e lugar, os subsequentes vão ser, por uma ficção jurídica, considerados continuação do primeiro. Imagine um caixa de supermercado que todo dia desvia ali, furta dinheiro do seu caixa, R$100 todo dia, ele faz isso durante 5 dias, tudo bem? Então ele cometeu 5 crimes, nós aplicaríamos aí essa ficção jurídica do crime continuado. Bom, imagine que nos 4 primeiros dias, nos 4 primeiros furtos, a lei penal do furto era a que é hoje, prevendo uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. Imagine que no 5º dia surge uma alteração legislativa e o furto passa a ter furto simples passa a ter uma pena mais alta, né? Uma pena de 2 a 8 anos. Nesse caso, pessoal, nesse nosso exemplo, a gente vai aplicar a pena mais grave, no caso do crime continuado, seguindo aí a orientação da súmula 711 do STF. Então, essa súmula prevê que vai ser aplicada a lei mais grave para toda a série continuada, mesmo que essa lei tenha entrado em vigor apenas no último dia, no 5º dia lá do último crime. Tudo bem? Então, com essas considerações, nós encerramos aqui o nosso segundo bloco dessa nossa primeira aula, encerramos a nossa primeira aula. Eu agradeço aí a participação de vocês, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem mandar para os nossos contatos aí pelas nossas redes sociais, pelos nossos canais de comunicação. Um forte abraço, fiquem com Deus, um bom estudo para vocês.